Bom dia aos amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estendo as minhas condolências à irmã Ana pela partida do seu esposo, o irmão José Luiz Lopes Pérez, conhecido como Gogi, o qual partiu para estar com o Senhor, junto com os irmãos que já partiram e que estão na sexta dimensão. Minhas condolências à sua esposa Ana, a seus filhos e filhas, netos e demais familiares. También extiendo mis condolencias a la familia de la hermana Hilda Rosado. Também estendo minhas condolências à família da irmã Hilda Rosado, que também partiu. Seus filhos, filhas, netos, netas e demais familiares, recebam as minhas condolências e as de toda esta congregação. Leiamos no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Do versículo 1 em diante, onde nos diz: Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é: o que está detrás da porta? Queiram assentar-se, tenham a bondade. La puerta, dice Cristo en San Juan capítulo 10, verso 7. Cristo, falando da porta em São João capítulo 10, no versículo 9 disse: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Cristo é a porta ao céu. Cristo é a porta ao Pai, o qual disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Noé construiu a arca,
y parado allí en la puerta, E ali, parado na porta, les predicó pregou-lhes a sua última mensagem. y luego la puerta Em seguida, a porta fue cerrada por Dios. foi fechada por Deus. Aquella puerta representa Aquela porta representa a Cristo. y también el arca de salvación E a arca de salvação também representa a Cristo. Cristo. Noé mostraba la puerta Noé mostrava a porta para entrar para se entrar al arca y na estar arca seguros allí e ali para no ser destruidos por estar el seguro, juicio del diluvio. para não ser destruído Luego encontramos pelo también juízo do dilúvio. Depois também nós vemos Moisés lá no Egito a Moisés ordenando que cada padre de que familia cada pai de família tomara un cordero de un año pegasse um cordeiro el día 10 de um ano no dia 10 del mes de Abib, do mês de o Abib, primer mes del año no religioso, primeiro mês do ano religioso de Israel. lo sacrificar el día 14 entre las 2 tardes, capítulo 12 del Éxodo, versos 11 en adelante, y luego colocar la sangre de ese O sacrificasse no dia 14 entre as 2 tardes. sobre los postes Isso está no centrales capítulo 12 do livro de Êxodo, do versículo 11 em diante. en la puerta. E depois que colocassem o sangue desse cordeiro pascual sobre os batentes da porta dos seus lares. E todos os membros da família estariam comendo o cordeiro assado dentro da casa. Esse era o lugar, ou era a porta pela qual tinham de entrar, pela porta em que estivesse com o sinal do sangue. E, consequentemente, por essa porta, o destruidor não entraria com a morte para os primogênitos, porque eles estavam protegidos do lado de dentro dessa porta, onde estaria o sangue do Cordeiro Pascual. Cristo sendo a porta que tem o sangue do Cordeiro Pascual, e Cristo sendo a porta da sua igreja, e a sua igreja sendo o seu corpo místico de crentes, quer dizer que é Cristo manifestado em sua igreja. Consequentemente, a pessoa tendo entrado por essa porta, se encontra dentro da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo, o Cordeiro Pascual, está. E do qual o apóstolo Paulo nos disse, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque a nossa Páscoa, que é Cristo, foi sacrificada por nós. Quando João o Batista viu Jesus, em São João, no capítulo 1, do versículo 27 ao 36, ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Cristo é o Cordeiro Pascual que tem o sangue, que tem
de estar aplicado, e a vida do sangue tem que estar aí nessa casa, e a vida do sangue é o Espírito Santo. E Cristo sendo o Cordeiro, com o sangue que tem que ser aplicado na porta, e sendo também a porta, vejam vocês, Cristo foi banhado pelo seu próprio sangue. E assim, toda pessoa está chamada por meio do Espírito Santo através da sua igreja, por intermédio dos ministros pregando Cristo e mostrando para as pessoas a oportunidade que elas têm de virem e entrarem por essa porta de salvação que é Cristo. Dentro dessa porta encontraremos Cristo e o seu sacrifício, porque o Cordeiro Pascual era assado e levado para dentro dessa casa de crentes. E por detrás da porta estava Cristo para ser comido. O mesmo que numa ocasião disse: aquele que não coma a minha carne e beba o meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. Ou seja, a pessoa não tem vida eterna. O que ela tem é uma vida temporária e vai terminar em algum momento. E, consequentemente, com essa vida temporária que a pessoa tem, não poderá viver eternamente. Há somente uma forma para se viver eternamente, e é por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E disse também: e não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Vamos separar essas duas passagens. No capítulo 5 de São João, versículo 24, nos disse: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Estava morto a la vida eterna e agora ha passado a vida eterna. Estava morta para a vida eterna e agora passou a vida eterna. Uma ressurreição espiritual para a alma da pessoa. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. E no capítulo 6 de São João, começando do versículo 37 daí em diante, nos disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta:
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E agora temos a promessa de que todo el que cree en Aqui nós temos a promessa de que todo aquele que creia em Cristo recebe vida eterna da parte de Cristo, o nosso Salvador. E estas são as ovelhas que o Pai lhe deu, para que as busque e lhes dê vida eterna. Em São João, no capítulo 10, no versículo 7, nos disse: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 desse mesmo capítulo 10, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Ou seja, que recebe a salvação da sua alma, a vida eterna. E nesse mesmo capítulo 10, a partir do versículo 27 em diante, ele nos disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui nós podemos ver que as ovelhas que o Pai lhe deu para que as busque e lhes dê vida eterna são todos os crentes em Cristo que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Estas são as almas que são sementes de Deus, as quais estavam na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. São os genes do pensamento divino. E, consequentemente, estas são as pessoas das quais Cristo disse: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. São Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Em São Mateus também nos fala disto, quando nos disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E então ele compara
essas pessoas com ovelhas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Vejamos São Mateus capítulo 18, do versículo 10 em diante, até o versículo 14. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Os anjos dos crentes em Cristo, que são os corpos angelicais ou teofânicos. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade eu vos digo que terá maior prazer por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Não é a vontade de Deus que se perca os crentes em Cristo, os quais estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo. E no capítulo 16 de São Marcos, nos versículos 15 e 16, Cristo disse: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Será o quê? Será salvo. Recebeu a salvação da sua alma. Consequentemente, o ser humano, sendo alma vivente, que tem também um corpo espiritual e um corpo físico, a pessoa já garantiu a sua alma com Cristo no seu reino eterno. E não importa que o seu corpo físico morra, irá ao paraíso, onde estão todos os crentes em Cristo, das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. El seguro más importante y que ha tenido el precio más grande es el seguro de la vida eterna. O seguro mais importante e que teve o preço maior é o seguro da vida eterna. E Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, com a sua vida morrendo na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. O que está detrás da porta, detrás de Cristo, é a salvação e a vida eterna por meio do seu sacrifício e estar comendo a sua palavra, o seu evangelho, por meio da mensagem correspondente a cada etapa da sua igreja, que é vivificada quando Cristo
a dá ao mensageiro de cada era e ele a prega. Assim se torna a realidade a palavra prometida para cada era. E essa é a luz divina para essa era. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. E disse também: vós sois a luz do mundo. Portanto, Cristo, através da sua igreja, por intermédio dos diferentes ministérios, se reflete e assim ilumina no meio da raça humana. Assim, a luz, Cristo, esteve vindo no meio da raça humana. E por meio de Cristo em Espírito Santo na sua igreja, o mesmo que disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28 e versículo 20. Também no capítulo 18 de São Mateus, no versículo 20, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. E são os crentes em Cristo que se reúnem, 2 ou 3, ou seja, um grupo pequeno ou um grupo maior. E Cristo, em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja desde o dia de Pentecostes até hoje. E esteve se revelando no meio da sua igreja, falando à sua igreja e dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O reverendo William Branham nos falou da forma em que Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja, se revela e fala à sua igreja. Vem ao mensageiro correspondente a cada era, se manifesta nele, traz sua palavra a esse mensageiro. E a palavra correspondente a essa etapa da igreja, a essa era, e se faz carne nesse mensageiro. E aí Cristo está trazendo a luz para essa era, através do mensageiro correspondente a cada era. Vejam o que ele nos disse no livro As 7 Eras da Igreja, versão em espanhol, nas páginas 168 e 169. Disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, se dirige em cada era somente a uma pessoa em relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer a essa era. E aquele mensageiro é mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. Assim que a mensagem é transmitida para todos, mas embora seja transmitida para todos, aqueles que estão ao alcance da mensagem, tal mensagem é recebida individualmente, somente por um grupo qualificado e de certa maneira. Cada indivíduo naquele grupo é alguém que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo-o
não estão recebendo sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva. Porém, cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, que Cristo primeiro vem por meio do seu Espírito e se revela ao mensageiro. O mensageiro recebe a mensagem para essa era e se faz carne nele. E por meio dele, o Espírito Santo fala à sua igreja. E os que têm ouvidos para ouvir, ouvem o que o Espírito está falando por meio do Espírito Santo à sua igreja, através desse mensageiro. Vejam, ele disse que Paulo disse: agora você não pense que isto sendo o caso, seja muito raro, porque Paulo estabeleceu uma norma sob a mão de Deus. Só Paulo tinha a revelação completa para o seu dia, como foi comprovado ao se confrontar com os outros apóstolos, os quais aceitaram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. Também observe que, por indicação da palavra, quando Paulo quis ir para a Ásia, Deus o impediu, porque as ovelhas, os seus filhos, estavam na Macedônia. E elas, as pessoas da Macedônia, ouviriam o que o Espírito Santo tinha que dizer através de Paulo, enquanto que as pessoas da Ásia não ouviriam. Em cada era temos exatamente a mesma norma. Por isso que a luz vem através de algum mensageiro levantado por Deus em um certo lugar. E depois daquele mensageiro, a luz se difunde por meio do ministério de outros, que foram fielmente instruídos. Porém, desde logo, todos aqueles que saem nem sempre compreendem quão necessário é dizer somente o que o mensageiro disse. Recordem, Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele havia dito. E o que? Saiu de vós a palavra de Deus? Ou a vós tem chegado? Se alguém, ao seu parecer, é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 36 e 37. Acrescentam aqui e tiram dali, e dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura, e o avivamento morre. A maneira de conservar o avivamento, o despertamento espiritual para cada tempo, é tomando a mensagem que Deus traz pelo mensageiro, sem lhe acrescentar e nem tirar, para que o avivamento na igreja não morra, e para que não morra na alma e no coração da pessoa. Quanto cuidado nós devemos ter em ouvir uma voz, porque o Espírito somente tem uma voz, que é a voz de Deus. Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele já havia dito, como também Pedro o fez. Ele lhes advertiu de que nem ele próprio, Paulo, poderia mudar uma só palavra do que já havia dado por revelação. Ó, quão importante é ouvirmos a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizermos o que tem sido dado a eles para a igreja. Observem a forma de ouvir a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. A voz de Deus por meio do Espírito Santo, através do mensageiro de cada era.
A cada grupo de cada era corresponde ouvir a voz de Deus, falando através do mensageiro da sua era. Na página 227, ele nos disse: Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel mensajero humano. Agora, sendo que cada uma dessas mensagens é dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também é um privilégio maravilhoso. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos apóstolos, estando os 12 assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E depois, lembrem-se de que Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus o povo da noiva do seu dia. Ou seja, que o mensageiro de cada era lhe corresponderá apresentar ao Senhor o grupo dessa era. Na página 265 desse mesmo livro, As 7 Eras da Igreja, na versão espanhola, ele disse: segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. Um pouquinho antes, ele diz: e lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo estes versículos, Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo em relação a si mesmo e depois às eras vindouras. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Esta revelação da palavra tira aos escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Jesus Cristo. Então vejam como a mensagem correspondente para cada era, dada pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era, tira do mundo, ou seja, os chama e os ajunta, tira os escolhidos do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus. Os coloca dentro do corpo místico de Cristo, onde Cristo está em Espírito Santo. E estes mensageiros são chamados estrelas, porque eles brilham como a luz emprestada, ou uma luz refletida, a luz do Filho Jesus. Também são chamados estrelas, porque são portadores da luz na noite, de modo que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Na página 266 ele disse: se em alguma ocasião algum povo teve necessidade de uma promessa de uma terra onde não houvesse noite, foi o povo da era do obscurantismo. E por isso é que o Espírito está lhes prometendo a estrela da manhã. Ele está lhes dizendo que a estrela maior, Jesus, quem mora na luz, a qual nenhum homem pode chegar, no reino futuro, os iluminará por meio da sua presença pessoal. Ele já não estará utilizando as estrelas, os mensageiros, ou seja, que já não estará usando os 7 anjos mensageiros das 7 eras para se manifestar e se revelar aos crentes nele, que estarão no reino milenar de Cristo.
disse: ele já não estará utilizando as estrelas, os mensageiros, para dar luz na escuridão. Será o próprio Jesus mesmo falando com eles, cara a cara, enquanto comparte seu reino com eles. Ele é a estrela da manhã que se vê quando a luz do sol começa a brilhar. Quando vier o nosso sol, Jesus, não haverá mais necessidade de mensageiros, ou seja, que os 7 mensageiros já terão terminado o seu labor. Ele próprio nos trará a sua mensagem de regozijo. E na medida em que ele governa o seu reino, e nós vivamos em sua presença, a luz da palavra chegará a ser mais e mais brilhante no nosso dia perfeito. E o dia perfeito não foi o primeiro dia da primeira era da igreja entre os gentios, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto e nem o sétimo. É o dia da vinda do Senhor, o dia 8º ou o dia eterno, o dia da era de ouro da igreja, o dia da era da pedra angular, porque a igreja tem de ser coroada com essa era, onde Cristo estará falando à sua igreja e lhe dando a sua revelação correspondente, a revelação do 7º selo, a revelação que nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O que mais nós poderíamos desejar que o próprio Jesus? Não é Ele o todo perfeito? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E assim, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, deixa-nos ouvir Tua verdade. É para o nosso tempo, depois das 7 eras da igreja, que essas coisas terão de suceder. Assim como sucedeu em cada etapa da igreja, no nosso tempo tem que suceder, para recebermos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E que será que nos dará fé para o rapto? O reverendo William Branham, na mensagem ou no livro Os 7 Selos, na versão em espanhol, na página 128, ele disse: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como preparar-se para obter esta grande fé de translação. Ou seja, que os 7 trovões fará esse trabalho de nos dar a fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os 7 trovões é a voz de Cristo descendo do céu, com o livro aberto na sua mão, para entregá-lo à sua igreja, através do Espírito Santo, na pessoa do mensageiro que ele tenha para esse tempo.
É muito importante entendermos todas estas coisas, porque dos 7 trovões dependemos para obtermos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É importante conhecermos estas coisas para sabermos o que nós estamos esperando conforme está prometido. Deus tem uma só forma para nos dar a conhecer estas coisas, e é por meio do seu Espírito. É assim como Ele nos dará a conhecer o que os 7 trovões falaram. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Quando termina o seu tempo de intercessão no céu, quando ele sairá, se converterá no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no juiz de toda a terra. Apocalipse capítulo 5. Tomará o livro da mão direita do que está sentado no trono e o abrirá no céu. Em seguida, o trará aberto aqui na terra para entregá-lo à sua igreja. E sua igreja representada no apóstolo João. Vejamos o que o reverendo William Branham nos falou a respeito da voz que João ouviu lhe dizendo: sobe aqui. No livro das citações, na página 48, no parágrafo 417, ele disse: a mesma voz que chamou João para que subisse, a mesma voz que disse a João: sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. E a chamará para quê? Para subir. Chamará a igreja também. A mesma voz que chamou João para que subisse é a mesma voz que chamou Lázaro da tumba, quando lhe disse: Lázaro, vem para fora. Essa mesma voz do arcanjo, Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo. Viram? Ó, essa voz de trombeta de Cristo chamou João para que subisse. A mesma voz chamou Lázaro do sepulcro. Ele falou com voz forte. Essa mesma voz disse a João: sobe aqui, e eu te ensinarei algumas coisas que hão de suceder. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, porque a trombeta, e o que é uma trombeta? É a voz de Cristo, o mesmo que disse: sobe aqui. Quer dizer que a grande voz de trombeta, ou a trombeta final,
de que nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 ao 18, e também na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 21, é a voz de Cristo chamando a sua igreja. Cristo em Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu com o livro aberto em sua mão, dá a revelação para a sua igreja por intermédio do seu Espírito Santo no instrumento que ele terá para o último dia. E no campo espiritual, sua igreja será chamada para subir mais acima da sétima era da igreja, isto é, na era da pedra angular, que será a etapa de número 8. E o 8 representa, começando novamente, 8 representa eternidade. Uma etapa ou uma era eterna que em algum momento receberá toda a revelação do sétimo selo, toda a revelação contida nos 7 trovões. E são os 7 trovões os que têm o mistério do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo para ser revelada à sua igreja. E assim lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, são chamados a subir a essa etapa ou era eterna da igreja, a era da pedra angular, a era para a adoção. E aí receberá toda a fé que se requer para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, o que será por intermédio da revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Isso é o que contém os 7 trovões do capítulo 10 do Apocalipse, do anjo forte que desce do céu com o livro aberto em sua mão, seu rosto como o sol, clamando como um leão quando ruge, e os 7 trovões emitindo as suas vozes. Vejam que os trovões emitem as suas vozes. Onde? Na terra, não no céu. É na terra onde esses trovões emitem as suas vozes com a mensagem final de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que serão transformados e logo levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que os crentes não terão que se preocupar se outras pessoas não creem, porque isto é para os que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem que nem todos creram lá nos dias de José, ou nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, e nem nos dias de Jesus e de João Batista. Não creram em João, não creram em Jesus. O povo, a religião organizada daquele tempo, não creu. Portanto, nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo tinha que se desanimar, porque a religião do seu tempo não havia crido. O importante é que eles creram. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que estavam ordenados para a vida eterna. Recordem que em São João e São Mateus, no capítulo 11, versículos 21 a 27, nos fala que Jesus, em certa ocasião, se comoveu em espírito. E vejam o que foi dito.
São Mateus capítulo 11, lo que dijo. Capítulo 11, verso 25 en adelante. a partir do versículo 25 em diante. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O sea que la revelación podemos ver. Ou seja, podemos ver que a revelação é obtida por aqueles para quem está ordenada. Também no capítulo 13 de São Mateus. Depois da parábola do semeador, a partir do versículo 10 em diante, disse: E aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para algumas pessoas é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para outras não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E depois aqui abaixo, no versículo 16, ele disse: Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. A bem-aventurança está para aquelas pessoas que escutam os mistérios do reino dos céus. A palavra de Deus sendo revelada para o tempo em que a pessoa vive. Porque de cierto os digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que veis. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. O que os profetas desejaram ver e ouvir, eles desejaram ver e ouvir o cumprimento da promessa da vinda do Messias, e ouvir o Messias pregando e lhes mostrando que todas essas coisas que estavam prometidas estavam sendo cumpridas através dele. Pelo qual ele era identificado como o Messias prometido. E na parábola do semeador, há 4 tipos de terreno: junto ao caminho, pedregais, entre espinhos e a boa terra. E todos querem ser boa terra. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, não produz o fruto que tem que produzir. Ou seja, a pessoa não produz o fruto que tem que produzir nesse tempo.
Mas o que foi semeado tierra es aquel que oye y entiende na boa terra y lleva fruto. Puede que lleve fruto a 100, é aquele que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 o a 30 por uno, pero lleva e outro 30. el que lleva fruto a 30 A boa terra é aquele que ouve e entende a palavra e produz frutos. o llegar a 100 por uno. Pode que produza fruto a 100 por um, Y ahora a 60 por um ou a 30 por um. Porém, produz fruto. Aquele que leva fruto a 30 deve fazer um esforço para chegar a 60 ou chegar a 100 por um. la página 105. Recuerden que los que van a resucitar, Recordem que aqueles que ressuscitarão como parte da igreja noiva, aquellos que recibieron correspondente a cada era, la edad que estuvo dando Cristo en são aquelas pessoas que receberam a mensagem correspondente em cada era, a qual Cristo esteve dando em Espírito Santo, por meio do mensageiro de cada era. E na página 105, no parágrafo 910, ele disse: eu creio que se alguém entrasse de cheio nesta mensagem e a entendesse al venir al de lleno, ao vir casi lo lanzaría en rapto a ele de cheio, la eternidad, isso quase o lançaria no rapto solamente al entrar de até a eternidade, a lo que sem saber. sabemos, Somente ao entrar de cheio visto, ao que nós sabemos, entendemos e vimos. la transformación, A transformação, ou rejuvenecimiento o rejuvenescimento de Abraão e Sara, fue alrededor de foi em torno da palavra de Deus prometido a Abraham. prometida a Abraão. Y hablando de Sara, E no parágrafo 1235, falando de Sara e Abraão, ele disse: la misma o arrebatamento da noiva será a mesma coisa. A palavra que está em vocês, alrededor, o corpo se materializará la misma cosa em torno hizo por Sara. dessa palavra. A mesma coisa fez por Sara. Los que tienen la palabra correspondiente Viram? a su edad en el Aqueles que tiveram a palavra correspondente para a sua era, ser resultado no tempo em que eles viveram e que já partiram, de su serão ressuscitados. los que estemos vivos tendremos la palabra de nuestro Eles têm a palavra da sua era. E nós, os que estivermos vivos, teremos a palavra do nosso tempo, nos iremos e em torno dessa palavra nós seremos transformados. del Cordero. Iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esa es la forma Essa é a forma que está establecida en la palabra estabelecida na palavra do Senhor. del Señor. Y no le vamos a añadir E nós não acrescentaremos e nem tiraremos está prometido. do que está prometido. Y ahora, E então, ¿qué puede ser una persona o que uma pessoa poderá fazer llevada con Cristo a la sede de la para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro? esta Primeiro, persona que va a ser transformada o resucitada é que cada pessoa que será transformada ou ressuscitada, está no caso de morrer, en el libro de la vida del Cordero ela está escrita desde antes. no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por eso la Escritura dice, el Por isso a Cordero Escritura desde diz: antes de la fundación del mundo. o Cordeiro que foi morto El capítulo 3 antes da fundação do mundo. Isso está nos capítulos 13 e 17 do Apocalipse. de Apocalipsis.
No capítulo 13 do Apocalipse, versículo 8, disse: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí nós podemos ver que os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo, são as pessoas que adorarão a besta. E no capítulo 17 do Apocalipse, começando no versículo 7 em diante, nos diz: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. E começa a dar mais detalhes. Então vejam que há nomes escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. E esses são os crentes em Cristo que, no tempo em que lhes corresponde a viver, escutam a voz de Cristo por meio do seu Espírito Santo, falando através do mensageiro correspondente a cada era. A quem o Espírito Santo vem, traz a sua revelação, sua palavra revelada a ele, e ele fala por meio dele. E essa é a voz do Espírito Santo em cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo em Espírito Santo falando por meio do mensageiro correspondente a cada era. E para o nosso tempo, a mesma voz que João ouviu e lhe disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de suceder. O que está detrás da porta? As coisas que devem suceder depois das 7 eras da igreja. As coisas que deverão suceder e que também serão reveladas aos crentes em Cristo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, viram? Uma voz como de trombeta é a voz de Cristo. A voz da grande trombeta, que é a voz de Cristo, a voz do arcanjo. E a primeira voz, que como de trombeta ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que sucederão depois daquelas que já sucederam nas 7 eras da igreja. Serão reveladas à igreja do Senhor, a qual está representada no apóstolo João, subindo mais alto, mais acima. Recordem que nós estamos assentados com Cristo Jesus em lugares celestiais.
A igreja receberá no tempo final a revelação das coisas que deverão suceder depois daquelas que já sucederam durante as 7 eras da igreja. E a pergunta que algumas pessoas terão é: e o que haverá depois da 7ª era? Depois da 7ª era, pois são as coisas que sucederão depois da 7ª era, as quais serão dadas a conhecer e reveladas para a igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, através do instrumento que ele tem em sua igreja para este tempo final. E aí a igreja terá a voz de Cristo lhe falando de todas as coisas que deverão acontecer em breve. No Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3 diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Ou seja, que as coisas que deverão acontecer em breve, as revelou a João por meio do seu anjo. E no capítulo 22 do Apocalipse, no versículo 6 disse: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o Deus de quem? Dos espíritos dos profetas, dos corpos teofânicos, dos corpos angelicais dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que deverão suceder brevemente. Aqui diz a Escritura que Cristo as dará a conhecer enviando o seu anjo, para que dê testemunho de todas essas coisas que deverão acontecer em breve. Também no capítulo 22 do Apocalipse, versículos 16 e 17, ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O que o Espírito Santo diz à igreja, aqui no Apocalipse, a igreja o repete. Ou seja, que a mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará levando é a mensagem que o Espírito Santo estará dando por meio do instrumento que ele tenha para esse tempo. Tão simples assim. O Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. Dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem a sede, venha. E quem quiser, tome gratuitamente da água da vida, da água da vida eterna. Numa ocasião, Cristo disse: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E isso ele falou do Espírito Santo que haveriam de receber todos os que crescem nele. São João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Foi disto que também ele falou com a mulher samaritana em São João, no capítulo 4, do versículo 10 ao 14, quando lhe disse que ele lhe daria água que salta para a vida eterna. E estava falando do Espírito Santo como a água que salta para a vida eterna.
Assim, vendo todas essas coisas, e que Abraão e Sara foram rejuvenescidos para que pudessem ter o filho prometido, a igreja do Senhor Jesus Cristo está rejuvenescida neste tempo final. E está representada em algumas jovens que passaram na frente do reverendo Lembrana numa visão. Primeiro passaram outras mulheres que correspondiam às diferentes etapas da igreja. Porque elas tinham perdido o primeiro amor. E depois, quando o reverendo Lembrana estava chorando, foi dito a ele: aí vem a noiva. Aí vem de novo a noiva. Quando ele olhou, viu um grupo de jovens passando. Jovens bem cuidadosas, bem vestidas, bem arrumadas, e caminhavam ao som do Evangelho, marchando ao som do Evangelho. E nos faz lembrar o hino: a marcha segue, a marcha continua, ó cristãos. É a marcha da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, representada naquelas jovens. Porque será numa etapa de rejuvenescimento da igreja como corpo místico de Cristo, onde os que morreram serão ressuscitados nessa era, nessa etapa. Porque não foram ressuscitados na etapa deles. Portanto, será na etapa de pedra angular, na era de ouro, quando serão ressuscitados em corpos eternos. E nós que vivemos seremos transformados. O reverendo Lembrana disse que eles estão ouvindo desde lá onde estão. Portanto, estão muito desejosos de voltarem à terra, não para comer, como eles disseram que então comerão, mas por terem o corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E nós estamos também desejosos que eles regressem, porque quando nós os vermos, então seremos transformados. E tudo ocorrerá num tempo em que a visão que o reverendo Lembrana disse, que ainda não tinha se cumprido, mas estará se cumprindo. Quando estará se cumprindo a terceira etapa? Numa poderosa manifestação do Espírito de Cristo no meio da sua igreja. E essa manifestação será numa grande tenda catedral, como ele mencionou. Disso não podemos falar muito, porém, no meio da igreja, e a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando nesse projeto profético, porque corresponde à igreja trabalhar nas coisas que terão de ser feitas nesta terra. Trabalhar ungida pelo Espírito Santo. Trabalhar com o Espírito Santo no programa divino correspondente a este tempo final. Não correspondeu a São Paulo trabalhar para que ele começasse a construção da grande tenda catedral com seu grupo, embora ele construísse tendas. Recordem que todo judeu, além da sua profissão, deve ter um ofício. E o ofício de São Paulo era construir tendas.
casas de campanha. y E ele trabalhava trabajaba para suprir sus necesidades as suas necessidades econômicas. económicas. Y Tampouco foi no tempo do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ou do sétimo mensageiro. O sétimo mensageiro que teve essa visão, ele tratou de torná-la uma realidade, mas não era para o seu tempo, é para o nosso tempo. Há um grande mistério aí, porque aí será aí onde a coluna de fogo se moverá e se manifestará, numa grande tenda catedral, num quarto de madeira pequeno, de aproximadamente 12 pés de largura por 20 pés de comprimento. Isso é mais ou menos a medida em que ele colocou nesse quartinho pequeno. E se comparado com um grande edifício, se vê ainda menor. E aí Cristo estará falando à sua igreja, bem como ao mundo inteiro. Porque a terceira etapa será para a igreja noiva, para as virgens insensatas e também para o mundo. Ou seja, que haverá uma mensagem para a igreja, uma mensagem para as virgens insensatas e uma mensagem para o mundo. O que, quando estiver em pleno cumprimento, nós estaremos escutando-a. As virgens insensatas também estarão ouvindo-a, como também o mundo. Mas isso nós vamos deixar quietinho. Oremos para que brevemente essa promessa divina se torne uma realidade. E serão bem-aventurados os que estarão trabalhando nesse projeto, porque esse projeto corresponde à igreja noiva do Senhor Jesus Cristo do último dia, que estará na etapa da adoção, na etapa de era da pedra angular. Não corresponde para outros das eras passadas, porque já seu tempo terminou e não se cumpriu no tempo das 7 eras da igreja. As promessas são para aqueles que as cumprem. Consequentemente, as promessas são para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, para o tempo final. Assim é que nós estaremos trabalhando em todas as promessas de Deus correspondentes ao tempo presente, para que Ele nos utilize grandemente em sua obra, que possamos ser participantes do trabalho que deve ser feito para o cumprimento de cada promessa divina para a igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto na evangelização como nos demais trabalhos físicos e espirituais, para conquistarmos, por meio da fé, as promessas divinas. E quem estará trabalhando nesses projetos divinos? Pois os escolhidos de Deus que estarão na etapa de ouro da igreja, na era de pedra angular. E aqueles que não estiverem nessa etapa não estarão trabalhando, porque não é para as etapas passadas, é para os que sigam adiante no programa divino, que sobem mais acima, na etapa ou era de adoção, a etapa da era da pedra angular.
Há muitas e grandes promessas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondente a este tempo final, pelo qual trabalhemos em todas as promessas. Porque as promessas do Senhor são minhas. E de quem mais? De cada um de vocês também. Essas grandes bênçãos são para nós. E no programa de adoção, no programa de redenção, Ele já nos deu o corpo angelical ao produzir em cada crente um novo nascimento, e Ele nos deu a vestimenta espiritual de boda. Agora falta-nos a vestimenta física, que será o corpo eterno e glorificado. No livro de citações, na página 69, em espanhol, no parágrafo 597, ele disse: e como Elias foi para baixo até o Jordão um dia e o golpeou, quando estava junto com Eliseu, logo voltou para trás e Eliseu cruzou do outro lado do Jordão. Ele veio para trás com uma dupla porção. Isso foi o que Eliseu pediu, uma dupla porção. E agora vejamos essa dupla porção. Ele disse: e quando nós cheguemos ao Jordão com Cristo, recordem que o Jordão representa a morte. Nós temos uma porção. Porém, quando regressemos, viremos com duas porções. Nós temos a vida eterna, a ressurreição do pecado, agora na retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viremos para trás com as duas, ou seja, com as duas porções. A ressurreição física, que nós já obtivemos, tendo a nossa ressurreição espiritual. E então nós teremos uma dupla porção. A ressurreição espiritual, quando ressuscitamos da morte para a vida eterna. E já estamos no reino de Deus. E os que morreram também ressuscitarão fisicamente para a vida eterna física. E os que vivemos seremos transformados e obteremos a vida eterna física também. As duas porções, a vida eterna espiritual com o corpo espiritual angelical e teofânico, e a vida eterna física com o corpo físico glorificado. Essa é uma promessa para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Assim estivemos vendo o que está detrás da porta, como que estava detrás da porta do lugar santíssimo terreno, era a cortina, que era a porta do lugar santíssimo. O que estava era a presença de Deus entre os dois querubins de ouro que estavam sobre o propiciatório. E o propiciatório era a tampa da arca do pacto. E depois do lugar santo da igreja, e isso corresponde às 7 eras da igreja, depois vem a cortina, vem o véu, que está entre o lugar santo e o lugar santíssimo. E detrás, o que está é a presença de Deus na etapa do lugar santíssimo, na etapa de ouro da igreja, na etapa da era da pedra angular, onde a presença do Senhor estará e onde será uma realidade a segunda vinda de Cristo.
e se cumprirá o que foi visto no Monte da Transfiguração. Jesus, Moisés e Elias, um de cada lado dele, com a presença de Deus sobre a arca do pacto, um querubim de um lado e outro querubim do outro lado. E além disso, 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, cobertos com ouro. E aí nós temos uma dupla representação do que estará sucedendo na igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. E a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, ao subir a era da pedra angular, passa a esse lugar santíssimo, para ser formado o lugar santíssimo com todos os crentes em Cristo do último dia. As 7 eras correspondem ao lugar santo, e a era da pedra angular é o lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo passa do lugar santo ao lugar santíssimo para cumprir as promessas correspondentes ao lugar santíssimo da igreja, ao lugar da era da pedra angular. Tão simples assim. Onde nós estaremos vendo Cristo, como o vimos em cada era da igreja, manifestado por meio do seu Espírito em cada mensageiro, falando com a sua igreja. Assim, Ele estará nos falando no último dia, desde o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular do corpo espiritual, ou do templo espiritual de Cristo. E assim podemos ver o que está detrás da porta. A porta representa Cristo. E tudo no céu que foi visto lá é o que Ele cumprirá aqui, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como João depois o viu sob o trono, assentado ali, mais adiante no capítulo 5, o viu com o livro na mão. Viu o Cordeiro, Cristo, que saiu do lugar de intercessão. Então o ancião lhe disse: eis aqui o leão da tribo de Judá, ou seja, que ali começou como leão da tribo de Judá, tomando o livro, abrindo-o no céu e o trazendo à sua igreja, no Apocalipse capítulo 10. Tudo isso é o que está detrás da porta, a qual João viu no céu, e que se manifestará na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Cristo trará para a sua igreja desde o céu. E nós estaremos vendo Cristo no meio da sua igreja, na sua manifestação final. Estaremos vendo-o como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Por isso é que ele desce no Apocalipse 10, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. E esse livro aberto é revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. É o título de propriedade dos céus e da terra, título de propriedade da vida eterna. Para a igreja regressar à vida eterna física, ela necessita do título de propriedade. E ela o terá no último dia. Portanto, o que está detrás da porta, já vimos até onde podemos ver. Espero que todos possamos ver aqui na terra o que está detrás do véu, da porta que há entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu que há entre a 7ª era e a era
da pedra angular. De tal modo que esperamos que Deus nos ajude em tudo. As coisas estão ficando pior a cada dia aqui na Terra, tanto na política como na economia, como na parte social, na parte militar, em todas as partes, em todos os campos. E eu já desejo sair desta terra conforme está prometido, com a transformação e o arrebatamento da igreja, sendo um dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo levado com Cristo com toda a sua igreja. Eu desejo ir o mais rápido possível. E quem mais? Cada um de vocês também. É que está prometido na Escritura. E se é uma promessa, eu quero que essa promessa se cumpra em mim. E em cada um de vocês também, que estão aqui presentes e em outros países. E se há alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo te receba no seu reino. E já podem chegar até aqui na frente, estaremos orando por você. E também podem vir aos pés de Cristo as pessoas que estão em diferentes países, para que fiquem incluídas na oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Nós temos que ter a nossa alma garantida com a vida eterna. E Cristo é o único que tem a exclusividade da vida eterna. E Ele a dá para as ovelhas que o Pai lhe deu, para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. Deus tem muitas pessoas e Ele está chamando-as neste tempo final para lhes dar a vida eterna. A vida eterna é o mais importante. A pessoa sem a vida eterna, o dinheiro não tem tanto valor como algumas pensam. Sem vida eterna, não há felicidade eterna. Sem a vida eterna, não há paz eterna. Porque quem não receber a vida eterna por meio de Cristo, depois não saberá para onde ir. E já tem a angústia existencial, porque não sabe de onde ela veio, não sabe por que ele está aqui na terra, e nem sabe para onde irá depois de morrer. E já é tempo de se completar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que Cristo possa sair do trono da intercessão, tomar o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, abri-lo no céu, trazê-lo à terra e realizar sua obra de reclamação, reclamando todos os que ele redimiu com seu precioso sangue. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. E as pessoas que estão em todos os países podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. E também as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos com os nossos olhos fechados, Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas aqui presentes e em outros países que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador.
eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na tua primeira vinda e creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Eu reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. E dou testemunho público da minha fé em ti e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Eu quero viver eternamente. Torne a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E com as nossas mãos levantadas para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. É importante recordarmos que o sangue de Cristo nos limpou e nos mantém limpos de todo pecado. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele é o nosso intercessor diante do Pai e, consequentemente, é o nosso advogado. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, o batismo na água é uma ordem ou um mandamento do Senhor Jesus Cristo e que esteve sendo cumprido desde o dia de Pentecostes até hoje para os crentes em Cristo. E ele esteve batizando com Espírito Santo e fogo todos aqueles que o receberam como seu Salvador e que foram batizados na água no seu nome. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. E o ministro, quando a batiza, a submerge nas águas batismais. E a pessoa está sendo sepultada. Logo, quando o ministro a levanta das águas batismais, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. É porque no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Aí nós temos o simbolismo do batismo na água, pelo qual todo crente em Cristo foi batizado na água no seu nome, e todos aqueles que o recebem como Salvador, o passo seguinte é serem batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados, todos vocês que receberam Cristo como Salvador nesses momentos. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. E será até o próximo domingo,
com a ajuda de Deus, quando eu estarei novamente com vocês. E para o próximo domingo, lhes traremos algum documentário do recorrido realizado nesses últimos dias, nos quais eu estive aqui com vocês, porém através do telão. Vocês também viram alguns eventos, porém não viram todos. E no próximo domingo, veremos o que sucedeu nesse recorrido. Foram bênçãos da parte de Deus, nas quais vocês podem dizer que tiveram também uma parte. Portanto, orem muito por esses recorridos. Eu aprecio muito as suas orações por mim e pelos trabalhos que são realizados em todos os países no programa divino. Não percam essa bênção de também serem participantes de todo o trabalho que se realize em outros países, em todas as formas que vocês quiserem participar, poderão fazê-lo. Que Deus lhes abençoe grandemente e lhes cuide. Deixe o reverendo José Benjamin Pérez com vocês, para que ele mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. E deixo em cada país o ministro correspondente aos que receberam Cristo como Salvador nessa ocasião, como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e continue passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Para aquelas pessoas que desejarem ir a alguma das atividades que serão realizadas em Porto Rico, nós lhes diremos a data. Lhes diremos a data brevemente saberão. No próximo domingo poderão saber. Dará tempo para o próximo domingo? Dá tempo para que se faça saber. Assim que no próximo domingo, então, lhes faremos saber uma data na qual vocês poderão estar presentes. Alguns, aqueles que não tiverem que trabalhar nesse dia, não vão deixar de trabalhar para ir, senão vão aos seus trabalhos. E quem estiver próximo do lugar e não estiver trabalhando, poderá ir. No domingo se lhes dirá quem pode ir, ou quantos podem ir, e se há espaço, e para que quantidade há espaço. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Continue passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isso está também detrás da porta. Todas as bênçãos de Cristo para os crentes nele. Deus lhes abençoe e guarde a todos.